Ei, gente, finalizando aqui então agora nosso conteúdo de geografia do capítulo 5, tá? A gente vai finalizar com o crescimento da população urbana no Brasil. Então a gente tem aí população rural, né? E a população urbana. Olha só, todo mundo me acompanhando aí. A população brasileira, ela é formada pelas pessoas que moram nas cidades, tá? Chamada população urbana. E as pessoas que moram no campo, população rural, correto? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Então a gente tem a população urbana e a população rural, e junto com ela vem esse crescimento da população urbana no Brasil. Então houve um período da história do nosso país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem menor do que o número, né, de brasileiros que viviam nas cidades. Então a gente pode observar, tá, que até 1960 mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. Hoje em dia isso já mudou, tá? Em 2015 a quantidade de habitantes do campo que passou a ser 6 vezes cerca menor do que a quantidade de habitantes das cidades. Então, a grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver nas cidades, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Então, olha só, a gente teve com isso aí, então, né, com esse intenso movimento que ocorreu principalmente na década de 1970, esse movimento recebeu o nome de êxodo rural, tá? Então o êxodo rural foi a migração do campo por seus habitantes que, em busca de melhores condições de vida, tá, se transferiram de regiões para outras regiões, da área rural para a cidade. Então foi essa interação entre o campo e a cidade, teve um crescimento desordenado das cidades, que é o que a gente vai ver aqui para frente, tá? Então a mecanização do campo. Então olha só, a crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. Então a gente está vendo aí nessa imagem na página 309, um trator utilizado aí no preparo da terra para o plantio de arroz em Presidente Prudente, tá? Aí na figura de baixo a gente já vê o interior de uma indústria de refino de petróleo, tá bom? Então a gente tem aí a atração de trabalhadores para a indústria. O que aconteceu? Como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidades de emprego na cidade, então principalmente nas indústrias, que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra. Outro crescimento que a gente tem também foi uma busca por melhor qualidade de vida. As pessoas, elas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinha no espaço rural. Então a cidade oferecia mais acessos à saúde e à educação, entre outros benefícios, tá? Então o crescimento desordenado das cidades acabou fazendo com que esse intenso fluxo de pessoas, tá, da área rural para a área urbana foi trazendo muitos problemas a muitas cidades brasileiras. E essas cidades não estavam preparadas para receber uma quantidade tão grande de pessoas como ocorreu nas últimas décadas. Então, além disso, teve a falta de investimento em serviços essenciais, que acabou contribuindo para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. E a gente vai ver alguns desses problemas urbanos hoje em dia, né, decorrentes desse crescimento. Então a gente tem aí nessa imagem o transporte coletivo ineficiente.
A superlotação de ônibus, de trens, de metrôs é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos. Então a gente está vendo uma imagem aí das condições precárias do transporte público lá em São Paulo. Problemas ambientais. A geração de grandes quantidades de lixo associadas à precarização do sistema de coleta e descartes inadequados tem causado também a contaminação do solo e a poluição de rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Então foi outro problema verificado nas cidades, além desses, é a poluição do ar, que causa também, sobretudo, pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial, que é o que vocês estão vendo aí na imagem do finalzinho da página 310. Temos também a questão do emprego insuficiente, ou seja, muitas pessoas, estão desempregadas nas cidades porque não tem vagas de trabalho, elas não são suficientes para atender toda a população urbana. Então isso é um fator que ajuda a explicar aí o desemprego, a baixa também escolarização de algumas pessoas e a qualificação por parte delas, tá? Então, por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados, eles acabam exercendo o trabalho informal, que é feito sem registro na carteira. Como vocês podem ver nessa imagem, tá? Uma pessoa em trabalho informal lá no Piauí. E por último aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a falta de infraestrutura e ocupação irregular. Fatores como a falta de investimento em infraestrutura e na construção de moradias adequadas e a baixa renda, que acaba dificultando a compra de moradias e regularização, elas levam as pessoas a ocupar locais indevidos para habitação, como as encostas de morros e as margens de rios. Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, tá? Como ruas pavimentadas, transporte público e o saneamento básico, que é bem importante. Então, além disso, estão em locais onde pode ocorrer enchentes e deslizamentos de terra. Então, a gente pode perceber que o aumento da população ele trouxe aí um crescimento desordenado para as cidades, e o que contribuiu para alguns problemas que foram causados aí atualmente, tá? Que foram esses problemas que nós acabamos de ver aí. A área do município urbano em que você mora possui problemas semelhantes aos descritos nas páginas 310 e 311? Se sim, quero que vocês citem quais, tá? Façam esse registro para mim, por favor, no caderno. E em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir esses problemas, tá? Então vocês vão refletir em casa com seus familiares, sobre essas atitudes que vocês têm no dia a dia que podem colaborar para a diminuição de alguns problemas urbanos. Então a gente está vendo aí nessa imagem moradias construídas em local irregular na cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Aí no finalzinho da página 311. Para finalizar então o nosso capítulo 5, na página 312, a gente tem aí essa atividade. Gostaria que vocês fizessem a leitura dessa manchete, tá bom? Para responder as questões A, B e C, tá? Então tá falando de alguns problemas aí que foram relatados no interior do Acre, tá? Então vocês vão ter que fazer algumas pesquisas em jornais, em revistas, colocar a opinião de vocês, o que vocês acham, desses problemas que vocês pesquisaram, tá? Vocês podem fazer o registro aí mesmo no livro. Se o espaço não for suficiente, vocês podem colocar no caderno, tá bom? Então a gente acaba de concluir aí, então, o capítulo 5, tá? De geografia. E na próxima aula a gente já começa com o capítulo 6, tá bom? Então beijos e até a próxima. Tchau, tchau.